para a gente se apresentar em francês, temos que saber dois verbos. O verbo être e o verbo appeler. O verbo être, ele é o verbo ser, o verbo estar. Em francês, só temos être para os dois, ser ou estar. Seria être, appeler, chamar. Para você falar eu me chamo, você falaria je m'appelle. Os pronomes pessoais em francês são je, tu, tu, elle, on, nous, vous, il, elle. Você vai perceber que esse ela aqui a gente vai ler do mesmo jeito que esse elle no singular. O ele no plural e o ele no singular vai se ler do mesmo jeito. Tu, il, elle, les pronoms personnels réfléchis. O que seria esses pronomes personnels réfléchis? Em português seria basicamente os pronomes reflexos, tipo me, te, se, vós, nós, si, né? Por exemplo, ele se chama, eu me chamo. Seria basicamente o me do português. Em francês são me, te, se, nous, vous, se. Um detalhe importante que você talvez já percebeu, aqui o vous se repete tanto para os pronomes pessoais sujeito, tanto para refletir. O vous também se repete para os dois pronomes. Nessa expressão je m'appelle, uma coisa importante que a gente vai ter que saber é que o verbo appeler, que é o verbo se chamar, ele é um verbo que consideramos de primeiro grupo. Por que dividir os verbos em grupo? Em francês a gente divide os verbos em grupo, principalmente para facilitar na hora de conjugar. Porque você vai padronizar, você só vai entender como que funciona um padrão e pode conjugar todos os verbos. Aí facilita muito na hora de conjugar. Os verbos de primeiro grupo em francês são todos os verbos que terminam com ER. São todos os verbos que você vai ver em francês que tem essa terminação de ER. A exceção é o verbo aller, que ele não é um verbo de primeiro grupo. O resto são os verbos de primeiro grupo. Tá. Quantos grupos em francês tem? Quantos os grupos verbais em francês tem? Tem 3 grupos verbais. São os verbos de primeiro grupo, que é ER, os verbos de segundo grupo, que é o verbo de IR, são todos os verbos que terminam com IR. Tem algumas exceções? Tem, mas a maioria são de IR, do segundo grupo. E tem os verbos irregulares. Por exemplo, o verbo aller, que a gente viu que ele não segue o padrão de primeiro grupo, ele é um verbo irregular. Então, ele seria de terceiro grupo. O terceiro grupo também seriam todos os verbos que terminam com OIR, o verbo que termina com ER. São todos os verbos restantes que a gente não viu aqui. A dica que eu vou te passar agora vale para qualquer verbo de primeiro grupo. Se você quer conjugar qualquer verbo de primeiro grupo, você primeiro vai fazer isso aqui. Você vai cortar a terminação dele, né? Que é o ER. Todos os verbos de primeiro grupo terminam com ER. Para conjugar, você corta primeiro a terminação e você só fica com o radical. Pronto. Temos o radical. Primeira pessoa, tirando o ER, a gente vai adicionar o E. Na segunda pessoa, je m'appelle. Na segunda pessoa, a gente vai adicionar ES, porém o S no final não se lê, ficaria tu t'appelles. Na terceira pessoa, tirando o ER da terminação dos grupos de primeiro grupo, a gente vai adicionar o E. Ficaria il s'appelle. Elle s'appelle. Somente mudar o il com L.
Pronto. Seria elle s'appelle. Elle s'appelle. Assim. Elle s'appelle. Agora, esse on que eu não falei, esse on ele quer dizer a gente. Para falar, por exemplo, a gente se chama, seria on s'appelle. A gente se chama. Para falar nós nos chamamos, vimos que nous quer dizer nós. Ele é o pronome sujeito e ele se repete também no pronome reflexivos. O pronome reflexivo, na primeira pessoa de plural, é nous também. Então seria nous appelons. Nous nous appelons. Agora, na terceira pessoa, a terminação é EZ. Assim, EZ. A terminação. A gente vai tirar ER e adicionar EZ. Vous vous appelez. Na última pessoa, a terminação é simplesmente ENT. ENT. Na primeira pessoa é E, na segunda ES, terceira E, primeira do plural ONS, segunda EZ e a terceira ENT. Para falar eles se chamam, seria il s'appelle. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle. Para perguntar como você se chama, é simples, somente adicionar como, que em francês significa comment. Comment tu t'appelles? Como você se chama? Comment tu t'appelles? Tu t'appelles. Comment tu t'appelles? Como você se chama? Comment tu t'appelles? A gente vai ver com o verbo être. Com o verbo être, como que podemos se apresentar usando o verbo être. Com o verbo être, ele é simples. Porque a gente vai fazer igual a gente faz em português. Eu sou Grace. Então, só saber como usar conjugar o verbo être no presente. Na primeira pessoa é je suis. Na segunda pessoa é tu es. Tu es. Na terceira é il est. Na primeira de plural é nous sommes. E na segunda de plural é vous êtes. Zet. Vous êtes. É que eu estou fazendo a ligação de S de vous e et. Então, S de vous e et. Fica vous êtes. Na terceira pessoa de plural fica ils sont. Bom, vamos repetir a pronunciação para a gente caprichar. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. A gente pode adicionar até inclusive elles sont, que é elas são. Elles sont. Vamos pegar alguns exemplos com o verbo être. Je suis congolais. Eu sou congolês. Je suis congolaise. Se eu quero perguntar e você, seria et toi? Et toi? E você? Et toi? Você pode responder, eu sou brasileiro. Seria je suis brésilien. Je suis brésilien. A gente viu que para falar eu sou seria je suis. E para falar eu não sou. Em francês, para fazer a negação, a gente usa duas palavras. Ne e pas. A gente usa essas duas palavras. Ne e pas. Como que a gente usa ele? Eles, né? Bom, seria palavras, elas. O ne vem sempre antes do verbo e o pas sempre depois do verbo. Vou fazer um exemplo para ficar mais claro. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Eu não sou. Je ne suis pas. O verbo vai ficar no meio deles. Je ne suis pas. Je suis, je ne suis pas. Tu es, tu n'es pas. Il est, il n'est pas. Elle est, elle n'est pas. Nous sommes, nous ne sommes pas. Vous êtes, vous n'êtes pas.
Ils sont, ils ne sont pas. Respeitando aquela regra de liaison, né? Sempre que duas vogais se encontram, tiramos a primeira e fazemos a liaison. Je suis, je ne suis pas. Tu es, tu n'es pas. Il est, il n'est pas. Elle est, elle n'est pas.